Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui estamos com as nossas séries de aulas sobre distribuição normal com a resolução empírica, que é aquela resolução que você consulta a tabela. Se você não viu a aula um, que a gente já fez, né, três casos consultando diretamente a tabela, é importante que você assista. E nessa aula nós vamos ver alguns casos também consultando a tabela, mas que será necessária a adaptação. Vamos ver como que funciona então esses casos? Da nossa aula de distribuição normal, né? Nós temos aqui a nossa aula, nós fizemos esse caso, né? Consultamos diretamente na aula um. Se você não assistiu, é importante que você veja. Nós consultamos passo a passo, esse aqui também, né? Quando era negativo, outro negativo na sequência. Então a gente parou aqui na aula um no 0,19, né? Então, esse 0,0019 foi o resultado desse aqui ao consultar a tabela dos valores negativos. Agora, é importante que vocês, né, vejam como adaptar, né? Nem sempre dá para consultar direto. Então, aqui, ó, observem que a gente tem o limite à esquerda e o limite à direita. Então, se você consultar somente o 2,03, o que que vai acontecer? Se você consulta somente o 2,03, você vai estar consultando informação a mais, né? Porque aqui, se você coloca aqui esse 2,03 lá na nossa tabela, ele vai te dar a área da curva que está à esquerda, né? Até o final da curva. Então, ele não vai dar só até aquele -1, ele vai continuar. Então, aqui, se você consulta só o lado direito, você está consultando uma área maior, uma área a mais, porque ele pegaria até o -1 aqui do lado esquerdo e passaria dele. Então tem que fazer uma adaptação. Que adaptação seria essa? Você tem que pegar aqui e fazer o valor da direita, ó, menos a probabilidade do valor da esquerda, que é justamente aquela parte a mais que você precisa retirar. Se você consultar somente o 2,03, vai ficar uma área muito grande. Vai ficar uma área que vai além desse intervalo que fecha ali na esquerda no -1. Então você tem que fazer a probabilidade de z menor que 2,03 menos a probabilidade de z menor que -1. E aí você consulta normalmente a tabela, né? Você vai consultar aqui o 2,03, né? Então você vai pegar o 2,0, vem aqui no 3, ó, você vai pegar esse 0,9788 e também qual que é o outro? -1, né? Tem que pegar a tabela negativa. Consultando lá na tabela negativa que nós vimos na aula anterior, deixa eu colocar aqui para vocês a tabela negativa também, para vocês poderem consultar. Aqui na tabela negativa, vocês vão consultar o -1, que está ali do lado esquerdo, né? Então, ó, a gente vai olhar -1, né? Que seria aqui, tá vendo? Ó? Ele vai estar no encontro com zero, que vai ser 0,1587, né? Porque é só 1,0 ou 1 é a mesma coisa, então não precisa avançar nas colunas, né? E aí você tem aqui 0,1587, então você chega, ó, no 0,9788, que a gente consultou a tabela positiva lá, o 2,03. A gente consultou o -1 ou -1,0, que era logo na primeira coluna. A gente achou aqui, ó, o 0,1587, que está aqui, ó, tá vendo 0,1587, e a gente achou aqui, ó, o 0,9788 aqui, no 2,03. E aí, fazendo a diferença, a gente fechou aqui o exercício que dá a probabilidade desse intervalo entre menos, quando z está entre o -1 e 2,03. Sempre que está em um intervalo, a forma de representar é com símbolo menor entre eles e o z no meio. E aqui a gente tem um outro caso também que é muito importante. Se você tivesse com a tabela somente positiva, a gente ia usar outro método, né, do complementar, fazendo um menos o lado oposto. Mas nesse caso, a gente pode consultar diretamente a tabela do negativo fazendo o processo de inversão. Como a curva ela é simétrica, né? Então, se você quer aqui o maior que o 2, que está aqui do lado direito, 2, você quer o maior que o 2, que seria o lado direito, você pode trocá-la pela tabela negativa, que é o menor que o -2. Então, na verdade, você vai trocar um lado pelo outro. E por que que eu não consulto direto 2? Porque é maior que 2 e a tabela não dá maior que 2. A tabela dá menor que 2 quando você consulta. Tanto a negativa como a positiva, ela sempre dá menor que um determinado número. É o padrão da tabela da distribuição normal, quando você consulta. Então, como não dá para consultar esse lado direito porque é maior que um número, e o padrão lá é menor, a gente vai trocar pelo lado oposto, que seria a mesma área, simétrica, só que menor que o número negativo.
Então, a gente vai trabalhar aqui com z menor que menos 2. E agora é só consultar aqui o menos 2, ó. A gente vem aqui no menos 2 é a mesma coisa que menos 2,0, então não precisa avançar nas colunas, já que está aqui no primeiro, porque essa primeira coluna é a coluna do zero. Então ficou 0,028, que a gente pode já anotar aqui. Zero, deixa eu só checar aqui, ó, 0,0. Deixa eu só apagar aqui, que riscou, então vai ser 0,0228. Então esse vai ser o nosso resultado. E aí a gente fez essa inversão que você vai precisar fazer sempre que acontecer, né, de você ter o símbolo maior, ok? E a gente tem mais um exemplo nesse sentido, ó. O Z maior, tá vendo? De novo, eu posso consultar esse valor na tabela? Não posso, porque o símbolo é maior. A tabela foi feita para trabalhar com os menores. Então, se a curva é simétrica e eu queria maior que o menos 1,3, o menos 1,3 está aqui para o lado esquerdo, né? Bem no centro que a gente tem a nossa média, né? Que aí na distribuição normal é o zero. E aí, se eu pegar aqui o lado direito, né? 1,3, na verdade eu queria aqui o maior que menos 1,3, que seria tudo que está à direita dele. Mas eu não vou conseguir na tabela, né? Então eu vou trocar na tabela pelo menor que 1,3 positivo, que é o lado esquerdo, né? Eu tiro. É a mesma coisa você pegar tudo que é maior que menos 1,3 ou tudo que é menor que 1,3 positivo. Então a gente troca uma ponta pela outra, tá? Então aqui só reforçando, o que que a gente está fazendo? Então a gente queria, né, tudo que fosse maior que esse 1,3 negativo. Então a gente queria todo o lado direito. Deixa eu tirar aqui essa parte da direita. Então a gente queria todo o lado direito da curva. Não tem tabela que dá direto isso, então a gente vai trocar. A gente vai pegar aqui 1,3 positivo. Em vez de usar o maior, a gente usa o menor, né? E aí vai ficar todo o lado esquerdo, que é equivalente àquela área que estaria à direita do número negativo. É a mesma área. Então a gente pode fazer essa troca. E, em termos práticos, você faz aqui direto, ó. Toda vez que for maior, troca por menor. Se está negativo, troca por positivo. Então ficou z menor que 1,3. Agora é só consultar. Deixa eu. Então agora a gente vai voltar aqui para consultar. Então voltando aqui, a gente está nesse aqui, só passou. Perdão, aqui. Nesse último que a gente está fazendo aqui, só um instante, esse aqui. Então, se você vai consultar 1,13, eu não fiz a tabela depois, mas aqui tem ó, 1,3 positivo, ó, voltando em uma das tabelas positivas que a gente tem aqui, ó, 1,3 positivo está por aqui, tá vendo? Ó, 1,3. Aí vai dar 0,9032, tá vendo aqui do 1,3? 0,9032. E aí você anota aí 0,9032, que vai ser a resposta. E aí você fechou o problema, mas o importante é que você pegue o padrão, né? Qual que é o padrão? Toda vez que for maior, você troca pelo menor. Só que aí você também troca o sinal. Só que é lógico, quando é positivo, tudo bem, todo mundo tem a tabela positiva, mas alguns às vezes não tem a tabela negativa. Então, esse aqui, quando a gente trocou maior que 2 pelo menor que menos 2, dava para consultar na tabela negativa, que é a que eu vou deixar aqui para vocês nos comentários do vídeo, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido aqui os padrões. Qualquer dúvida, né, deixe nos comentários e a gente volta a falar nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.